Bom dia, alunos do nono ano, como vai vocês? Tudo bem? Iniciando agora a nossa segunda aula de geografia, nas nossas aulas remotas. Então vamos nessa, né? Então, essa primeira aula de hoje, o assunto será inovações técnicas e transformações espaciais. Esse aí é o segundo capítulo do livro, nosso livro, né? Nós estamos fazendo a revisão nessas duas primeiras semanas. Então, esse é o nosso assunto de hoje. Nós já estudamos, mas vamos revisar mais uma vez com esses slides, ok? Então, do artesanal à manufatura, né? Aí nós temos dois sistemas de produção de mercadorias, certo? O primeiro é a produção artesanal, né, que durou aproximadamente até o século XVI, né? E depois nós temos a manufatura a partir do século XVI até a segunda metade do século XVIII, quando teve início a Revolução Industrial. Na produção artesanal, o artesão ele trabalhava praticamente só ou com algum outro ajudante. Então ele fazia todo o trabalho manual, né? Por exemplo, aí nós estamos vendo na foto do lado esquerdo um alfaiate, ele está fazendo roupas, né? É onde ele fazia todo o trabalho, todas as etapas do trabalho, cortava o tecido, costurava, né? Então essa é a característica principal da produção artesanal, que é todas as etapas feitas por uma única pessoa ou no máximo duas, certo? Na manufatura, que surgiu a partir do século XVI, a diferença principal para o artesanato é que o trabalho passou a ser feito coletivo, ou seja, uma divisão de tarefas do trabalho. Então você vê aí na foto do lado direito várias pessoas trabalhando, né? E surge já uma pequena fábrica. Não é indústria ainda porque não temos máquinas, ainda não temos a maquinofatura. O trabalho ainda era manual, mas nós temos a participação de várias pessoas, a divisão de tarefas, cada pessoa fazendo uma tarefa específica, né? Uma cortando o tecido, a outra costurando, a outra pregando os botões, por aí se vai. Então vamos falar agora da Revolução Industrial, né? O que foi, professor, a Revolução Industrial? Podemos dizer que a Revolução Industrial foi um processo de mudança na forma de produzir mercadorias, iniciadas lá na segunda metade do século XVIII, na Inglaterra, certo? Onde as mercadorias deixaram de ser produzidas de forma manual e passaram a ser produzidas por máquinas. Nós temos aí três revoluções industriais, né? A Revolução Industrial é dividida em três etapas, que a maioria dos estudiosos divide em três revoluções. A primeira, do século XVIII até a primeira metade do século XIX, né? Segunda metade do XVIII, a primeira metade do século XIX. A segunda, da segunda metade do século XIX até a primeira metade do século XX. E a terceira, da primeira metade do século XX até os dias de hoje, século XXI. Houve um erro aí, do século XX ao XXI, aí tem 19, mas entenda aí como século XXI. A terceira revolução até o século XXI, que é justamente o século que nós estamos. Nós estamos em plena terceira revolução industrial, certo? Alguns autores já começam a chamar de quarta, nós já estamos na quarta revolução, mas a maioria ainda concorda que nós estamos ainda na terceira revolução industrial. Vamos ver aí quais foram as principais características da primeira revolução industrial, né? Nós temos aí o desenvolvimento de novas tecnologias e descobertas científicas que influenciaram as técnicas, as formas de produzir e os meios de transporte, né? Então, nessa época foi criado a máquina a vapor e os trens. Os primeiros trens foram criados mais ou menos nessa época aí, durante a primeira revolução industrial. Também temos o domínio das indústrias têxteis e as minas.
os salários eram baixos, a jornada de trabalho era 14 a 16 horas. Então as pessoas na primeira revolução trabalhavam muito, né? Nós tínhamos crianças, mulheres trabalhando até 16 horas por dia. Era um trabalho muito degradativo e não existiam as leis trabalhistas ainda, certo? A exploração do trabalho era muito grande. Então essas são as principais características da primeira Revolução Industrial. Nós temos a maioria das fábricas eram têxteis. O que são fábricas têxteis? Produção de tecido. Né? A maioria das fábricas é a produção de tecido. Os teares, os famosos teares mecânicos. Aí nós temos algumas fotos, né, ilustrando a primeira Revolução Industrial. A primeira foto aí do lado esquerdo aí é uma tecelagem, uma indústria têxtil, produção de tecido. E na segunda foto, uma locomotiva, né? Locomotiva, trem, foi inventado nessa fase, na primeira fase da Revolução Industrial. A segunda Revolução Industrial, né, do século XIX ao século XX, as principais características foram: as principais matérias-primas eram o petróleo, o minério de ferro e o aço. Jornada de trabalho de 8 a 12 horas, criação da linha de montagem. Né? Então, essas são as características principais da segunda Revolução Industrial. A gente percebe aí que já há uma diminuição na jornada de trabalho, aí os trabalhadores começam a conquistar seus direitos, né? As leis trabalhistas começam a agir, diminuindo a jornada de trabalho, né? E as condições, melhorando as condições de trabalho. Né? Surge aí a linha de montagem, que é uma esteira que passava, onde o produto que passava era produzido por várias pessoas ao mesmo tempo. Né? Isso acelerou a produção de mercadorias. Bom, tá aí vocês estão vendo duas fotos. A primeira foto mostrando aí como era a linha de montagem que surgiu na segunda Revolução Industrial. Né? Aí da produção de automóveis, né, que foi uma proposta, uma invenção, uma descoberta do Henry Ford, né, o criador da Ford. Então ele primeiro que teve a ideia da linha de montagem, onde o carro, que vocês percebem que o carro ia passando e várias pessoas iam colocando as peças e montando o automóvel. Isso tornou a produção mais rápido, certo? Então fez com que a produção aumentasse. Aí nós temos do lado direito uma foto aí do famoso Charlie Chaplin, no filme aí, o filme Tempos Modernos, certo? Que ele mostra exatamente a segunda Revolução Industrial. É um filme mudo do início do século XX. É o período da segunda Revolução Industrial, o domínio das máquinas, das fábricas, a exploração do trabalhador, né? O cansaço dos trabalhadores são muito bem representados por esse filme. E eu recomendo para quem ainda não assistiu, pode assistir. Terceira Revolução Industrial, né? Do século XX ao século XXI. Só lembrando mais uma vez que aí está século XIX, mas é século XXI, viu? Corrija aí no caderno de vocês. As principais características: crescente importância da tecnologia avançada no processo industrial, com o uso de computadores, softwares, internet, robôs e etc. Né? Jornada de trabalho cai para de 6 a 10 horas diárias. Né? O capitalismo, surge aí também o capitalismo informacional. Né? O que é o capitalismo informacional? É o capitalismo que a informação e o conhecimento são utilizados para reduzir custos operacionais, valorizar as mercadorias, os serviços das empresas e ampliar as vendas. Então, o conhecimento nessa terceira Revolução Industrial se torna muito importante. Né? Os trabalhadores vão ser cada vez mais capacitados para operacionar as novas tecnologias, máquinas. Né? Não precisa agora tanta força física, agora é conhecimento. Então, o trabalhador nessa época tem que estudar, se aperfeiçoar, acumular conhecimento para aprender a trabalhar
e assim aumentar a produção, melhorar a produção, ok? Algumas fotos ilustrando a terceira revolução industrial, né? O uso de computadores, né? De máquinas altamente modernas, laboratórios, certo? E aí a outra foto também mostrando a produção de automóvel feita totalmente por robôs, né? Perceba aí que esse automóvel está sendo montado não mais por pessoas, não mais numa linha de montagem por pessoas, como naquela foto da segunda evolução. Agora são robôs, né? Alta tecnologia, essa é a principal característica da terceira revolução industrial que estamos exatamente vivenciando nesse momento, ok? Vamos falar agora sobre as multinacionais, né? Multinacionais, que é um dos aspectos da terceira revolução industrial, né? Podemos dizer que as empresas multinacionais são os principais atores da globalização, né? São elas que fazem com que a globalização se torne cada vez mais intensa, desenvolvendo meios de comunicação, meios de transporte cada vez mais rápido e eficiente, né? Nós temos aí, por exemplo, Fiat, Volkswagen, que desenvolve cada ano carros cada vez mais rápidos e eficientes para fazer com que as pessoas se locomovam no espaço geográfico. Temos também LG, Sharp, Apple, Samsung, empresas que se desenvolvem todo ano meios de comunicação, smartphone, computadores cada vez mais rápidos e eficientes para fazer com que as pessoas se comuniquem, troquem ideias, informação, dinheiro e por aí se vai. Então, essas empresas multinacionais são os principais agentes do processo de globalização. E o que são empresas multinacionais? São aquelas que têm sede num país, mas operam em vários países do mundo através de filiais. Então, uma empresa multinacional ela tem a sua sede, né? A sede é a primeira empresa, que foi a primeira fábrica, a primeira loja, né? Que foi criado, mas ela expande os seus negócios para outros países, criando filiais. Então, são chamadas de empresas multinacionais. Também são chamadas de empresas transnacionais. Em alguns livros vem o nome transnacionais, certo? Então, eles estão vendo aí nesse quadro alguns dos exemplos dessas empresas multinacionais. Nenhuma dessas que vocês estão vendo aí possui sede no Brasil, ou seja, elas não são brasileiras, são estrangeiras, certo? Mas todas elas têm filiais no Brasil e a gente compra produto dessas empresas aí, muitas vezes nem sabe que é a empresa, de onde é a empresa, se é do Brasil ou se é fora do Brasil. Finalizando a aula aí, a aula de hoje, eu coloquei aí o exercício aqui mesmo, certo? Para facilitar o meu trabalho, o trabalho de vocês. É só dar uma pausa aí no vídeo, copiar essas perguntas no caderno, responder por esses slides, por essa aula, tirar uma foto do caderno, enviar para mim até as 5 horas da tarde, que eu estarei à disposição. Envie para o meu privado, e coloque o nome de vocês e a série para facilitar o meu trabalho, ok? Então por hoje é só, tchau e até a próxima.